Temos na tarde de hoje a Annelise, que é do Centro Espírita Allan Kardec, lá de Itajaí, e vai nos falar sobre a religião dos homens e a religião de Deus. Que Jesus te acompanhe. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer aceitar o convite da Casa de Jesus, né? Minha primeira casa. E estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos o conhecimento da doutrina espírita, o que ela nos esclarece e o que ela nos acrescenta para melhorarmos as nossas práticas diárias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religião. Então, a religião dos homens e a religião de Deus. Será que é diferente? Será que a religião é uma coisa só? Aprendemos que a origem da palavra religare é a ligação do homem com Deus. Mas religiões são instituições criadas pelos homens. E hoje nós vivemos uma fase da história onde existem várias religiões, várias denominações religiosas. Mas a religião propriamente dita é aquela que liga o homem com Deus. E aí nós fomos buscar algumas informações a esse respeito. E dentre a literatura espírita que encontramos, além do Livro dos Espíritos, que logo vamos comentar, encontramos algumas reflexões no livro de Cairbar Schutel, onde ele fala sobre esta ligação, mas vamos falar no decorrer da nossa fala a respeito dessa obra. Então, primeiro, a nossa obra primeira, que é o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 841, Kardec pergunta aos Espíritos: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Então, ao tempo de Kardec também, né, já havia várias doutrinas, seitas, algumas denominações que não seguiam o catolicismo e que também não eram espiritistas, mas se diziam doutrinas espiritualistas, e Kardec também sentia essa necessidade de perguntar aos espíritos. Ao que os espíritos orientam o seguinte: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Palavra dos Espíritos, né, que auxiliaram na montagem, na codificação do Livro dos Espíritos. Espíritos superiores que se comunicavam para dar esta orientação. Que não adianta impor, não adianta forçar, não adianta violentar consciências. Há que se ensinar a exemplo de Jesus, com amor, brandura e através do exemplo, assim como o Mestre fez. Não temos que convencer ninguém a ser desta ou daquela denominação religiosa. O ser humano tem que sentir no seu coração aquela que vai de acordo com os seus princípios.
E aí fazer o seu exame de consciência e seguir dentro daquilo que vai de acordo com a sua consciência. Se a sua consciência está de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós temos que aceitar. Então, não só aceitar, mas também concordar com aqueles que às vezes não entendem a nossa doutrina, o nosso ensinamento, e que o nosso ensinamento é sim baseado, todo ele, no cristianismo. Na questão 842, Kardec perguntou: por que indícios se poderão reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, qual é destas que é a verdadeira, digamos assim, né? Ao que os espíritos respondem: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua maior ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis se uma doutrina é boa. Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então temos a resposta, né? A doutrina que semear a discórdia na família, a doutrina que dividir, aquela que separar e que não pautar pelo amor, pela união, não deve ser uma doutrina respeitada. Dentre estes critérios, temos certeza de que a doutrina espírita preenche todos os pré-requisitos dos nossos corações, senão não estaríamos aqui. O senhor Karl Schutel foi um grande estudioso da doutrina espírita. Ao tempo dele, sobre a Terra, foi um católico convicto, né? Ele viveu de 22 de setembro de 1868 a 30 de janeiro de 1938. É conhecido nos meios espíritas como o bandeirante do espiritismo. Foi um incansável propagador da doutrina espírita, foi um dos apóstolos na cidade de Matão, em São Paulo, e é mentor espiritual das escolas mediúnicas. Esse senhor, ao tempo dele, quando encarnado, ele trabalhou, além de divulgador espírita, ele era político, farmacêutico e filântropo brasileiro. Teve grande importância na história do espiritismo e na cidade de Matão não foi diferente, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município e sendo ele o seu primeiro intendente, ao que para nós é como se fosse o prefeito. Exerceu de março a outubro de 1899 e depois de 18 de agosto a 15 de outubro de 1900. Ele foi respeitado por todos na cidade, na sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos o prédio para a instalação da prefeitura de Matão. Fato esse que não ocorre nos dias atuais. Concordamos, né? Foi consagrado como um título de pai dos pobres nessa cidade e na sua farmácia jamais negava remédio de graça aos carentes e utilizava muitas vezes a sua própria casa para acolher os doentes. Este homem foi um grande estudioso da doutrina espírita e ele, como católico, ele entrava muito em atrito
com os ensinamentos católicos da sua época. Convenhamos que também o catolicismo naquela época também era diferente, né? Atualmente já há uma abertura, já há mais diálogo, já há mais espaço. Ao tempo dele não era assim. E ele sofria muito com as questões, principalmente, que envolviam a morte. Ele tinha visões da sua mãe, ele, claro, na época se dirigia ao padre e nunca se sentia satisfeito com as suas explicações. Até que ele veio a conhecer a doutrina espírita, passou a estudá-la e comparar sempre aos ensinos da Bíblia, ensinos do Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra que foi muito estudada por ele. Ele tem várias obras de investigação e comparação com a Bíblia. Depois, no final, vou colocar ali algumas obras desse autor que são conhecidas e utilizadas nos estudos espíritas como obras complementares até hoje, né? E esse trabalhador, ele investigou e comparou muitas coisas com o parâmetro que à época ele tinha, que era o catolicismo. Hoje, nós temos várias instituições religiosas, várias denominações. Nós temos evangélicos de várias denominações, nós temos católicos também, que também, mesmo católicos, têm dissidentes de outras linhas de trabalho dentro da religião. Isso tudo confunde algumas pessoas e até mesmo nós, espíritas, somos comumente confundidos com umbandistas, com espiritualistas, né? Mas nós que aceitamos a doutrina de Kardec e estudamos essa doutrina, não somos espiritualistas, somos espiritistas. E dentro do conhecimento kardeciano, nós não temos hierarquia, nós não temos dogmas, nós não temos chefes, né? Não temos pessoas mais ou menos do que qualquer um de nós que entraram na casa hoje para iniciar seus estudos. O que acontece muitas vezes é uma troca de responsabilidades. Ora estamos numa área, ora estamos noutra área, ora estamos representando a nossa casa ou a federação numa reunião, em outras federativas, mas aqui não existem hierarquias. É um dos pontos principais que nos diferencia. Não há rituais, não há danças, não há velas, não há incensos, não há dias comemorativos de feriados ou festivos, né? Isso tudo é o que nos diferencia. Mas Cairbar Schutel, investigando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tirou duas mensagens muito bonitas de Mateus, que falam sobre a religião. E esta diferença, e às vezes essa separação que existem entre cristãos que se dizem de uma denominação ou de outra. Então, assim, a religião dos homens e a religião de Deus. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e vira chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazes de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem está lá em Mateus
versículo 43 a 48. Mateus capítulo 5, 43 a 48. E a segunda passagem é esta: mas os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, fez-lhe esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos resumem toda a lei dos profetas. Ou seja, amor sem diferença, amor sem perguntar qual denominação religiosa você pertence, qual a cor da sua pele, qual o seu time favorito, qual o seu poder aquisitivo. Não existem diferenças. Isso está lá na Bíblia, está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e é analisado e estudado anos a fio por muitas pessoas, e as pessoas não entendem que é simplesmente o amor, a bondade, não criticar, não combater. Todas as vezes que nós temos um pensamento, um sentimento de combate contra a fé do nosso irmão, ao contrário de trazê-lo para a nossa fé, nós estamos afastando esse irmão. Nós não queremos esse irmão perto de nós. Então, tudo aquilo que nós colocamos goela abaixo das pessoas, porque é uma verdade que nós aceitamos, pode não ser a dele. A verdade é algo que cada um tem que descobrir por si mesmo, senão ela não tem valor, ela é uma pedra falsa. Ela só é verdadeira quando nasce dentro do coração de cada um. E esse nascimento só acontece no dia do Cristo. O que seria o dia do Cristo? Sempre foi dito que Jesus um dia voltaria. Nós, espiritistas, não cremos nisso. Nós sabemos que Jesus já veio, já disse, já fez, já exemplificou. Jesus só voltará o dia que eu me der conta que Ele precisa estar dentro de mim. Aí Ele volta para dentro do meu coração. E daí Ele não sai mais. Porque desde o momento em que nós deixamos o Cristo entrar, Ele jamais sai de nossas vidas. Em todos os momentos, em todas as nossas ações, sempre vamos pensar como se Ele estivesse nos observando. Sempre vamos agir dentro do amor que Ele exemplificou. E se nós pautarmos a nossa vida com este parâmetro, seremos sim mais felizes. Jesus Cristo não ressuscitará e dará mais para uns e menos para outros. Deus existe para todos. Mandou um Filho para que mostrasse o caminho. Agora, o trabalho é individual, é de cada um através da sua reforma íntima. Essa reforma íntima também não acontece de repente. Não é porque aqui vos estou falando que sou melhor do que cada um aqui, não. Temos cada um de nós as nossas dificuldades, os nossos dias ruins, os nossos dias que nós reprovamos desde a hora que abrimos os olhos até a hora que fechamos. Mas temos que ser condescendentes conosco mesmos, fazer o exame de consciência e no outro dia fazer diferente. Porque nos é dada a oportunidade diariamente. Jesus Cristo nos deu essa oportunidade e nos mostrou que a ressurreição é algo que nós podemos fazer sempre. E que o perdão das ofensas é nós nos perdoarmos e amarmos o nosso semelhante. Quando nós tivermos olhos de amor para os nossos semelhantes, nós vamos aprender a amá-los. Por enquanto,
Às vezes é difícil, mas nós não podemos desistir de tentar. Falando mais um pouquinho sobre a personalidade de Sr. Cairbar Schutel, que nos traz ali nesse livro Parábolas, Ensinamentos e Ensinos de Jesus, nessa abordagem que ele fala sobre a religião dos homens e a religião de Deus, ele vem falando o tempo todo sobre o catolicismo e, no momento, o espiritismo. Porém, nós temos que entender que esta obra foi escrita por ele em 1938, né? Um outro momento da história, e onde ele analisa e compara conforme a realidade da sua cidade, que é a cidade de Matão, né? Ali dá para ver um pouquinho, assim, não dá para aumentar muito a imagem, porque senão ela fica meio granulada. Mas é a primeira prefeitura de Matão, que ele bancou para que a cidade tivesse uma intendência, e a farmácia onde ele trabalhava como farmacêutico. Então, ele faz essa analogia tendo como parâmetro a sua realidade à época. E à época, nós todos sabemos que o catolicismo era unanimidade. E só se tinha aquela visão. E ele estava também passando por um momento de decepção com a sua fé, porque ele foi criado na fé católica, né? E não encontrou lá respaldo para as suas visões, para os seus questionamentos, para os seus sentimentos, as coisas que ele vivenciava enquanto um médium com uma mediunidade mais aflorada. Então, o Sr. Cairbar Schutel faz a seguinte colocação: a religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens se resume nos sacramentos: batismo, confissão, crisma, matrimônio, missa, extrema-unção, procissão, festas e dias santos. A religião de Deus é caridade, é misericórdia, é paz, é paciência, é tolerância, é perdão, é amor a Deus e amor ao próximo. A religião dos homens é a misericórdia sujeita ao numerário. A religião de Deus está isenta do dinheiro do mundo. A religião dos homens circunscreve a razão e o sentimento, prescrevendo a ignorância e não admite a evolução. A religião de Deus reclama o estudo e proclama o progresso. A religião dos homens consiste em dogmas, mistérios, que a consciência repele e o sentimento repudia. A religião de Deus derriba as barreiras do sobrenatural e afirma que nunca disse nem dirá a última palavra, porque é evolução permanente. A religião dos homens escraviza as almas, escraviza as inteligências, anula a razão, condena a análise, a investigação e o livre exame. Então, nós vemos que o Sr. Cairbar realmente estava muito triste com o que à época se apresentava. Hoje, a nossa realidade já está um pouco diferente. Nós já vemos quanta evolução já houve dentro dos movimentos, até mesmo católicos, né? E dando essa abertura. Ao tempo do Sr. Cairbar, os espiritistas não tinham esta oportunidade que nós estamos tendo de conversar, de dialogar publicamente. As palestras normalmente aconteciam tarde da noite. As casas espíritas, por muito tempo, foram perseguidas, apedrejadas. Temos história, inclusive, da Casa de Jesus, também sofreu por perseguição religiosa. A dona Erna, que foi a fundadora da casa, sofreu perseguição também. Isso em outro tempo, já mais recente. Imagina a época
de Cairbar e dos precursores do Espiritismo. Porém, eles não se deixavam abater, não. Eles não se deixavam envolver por esta repúdia toda. Ele, com seus companheiros espíritas, iam direto ao cemitério de Matão distribuir mensagens consoladoras às pessoas que iam lá chorar seus mortos. Pensemos nós agora por um instante. Nós estamos mais evoluídos, estamos anos à frente já numa outra realidade. E será que nós, espíritas, teríamos coragem de chegar no cemitério, como o dia de ontem, por exemplo, e distribuir mensagens consoladoras para as pessoas dizendo que a morte não existe? Que o espírito vai sobreviver? Não temos, né? Hoje nós dizemos assim, não há tanta necessidade, porque as pessoas, se querem, elas podem buscar a informação. Elas vão atrás. Existe o Dr. Google, né? Onde as pessoas vão lá e procuram. Mas nós não teríamos essa disposição. E muitas vezes, quando nós nos dirigimos a alguns companheiros de trabalho, ou amigos, ou conhecidos, e nos dizemos espíritas, nós sempre ficamos com aquele medinho da reação da pessoa, né? Porque as pessoas ainda têm preconceito. Por mais que elas digam que não, ela ainda tem. E nós também temos, porque se o medinho vem é porque nós também ainda carregamos esse resquício dentro de nós. Nós temos que eliminar isso. Não temos a necessidade mais de fazer o que eles faziam. Mas graças ao trabalho destas pessoas que nos antecederam, nós estamos aqui hoje reunidos e temos total liberdade de falar sobre temas como religião, como vida após a morte, como muitas moradas na casa de meu pai, né? Nós não mudamos o sentido da resposta para convencer as pessoas. Nós falamos a realidade. E as pessoas é que fazem o seu próprio crivo. Então, estes trabalhadores, eles tiveram suma importância na divulgação da doutrina espírita. E o mundo seria muito melhor se as pessoas entendessem que não há perda, há somente esta separação temporária. E um dia nos reencontraremos. Como será? Quando será? Tudo isso depende do nosso merecimento e da nossa evolução e da nossa disposição em trabalharmos e sermos melhores. Então, continuando mais um pouquinho à frente sobre as colocações do Sr. Cairbar, ele fala assim, mais lá na frente, porque a mensagem é um pouco longa, depois eu recomendo que vocês busquem a obra para verificar. Então ele fala assim, a religião de Deus é a consolação, a esperança, a vida. Ao doente dá o remédio, fluido divino para lenir o sofrimento. Ao agonizante desvenda o reino da imortalidade e afirma o prosseguimento da vida, independente da vida na terra. Dá de graça a misericórdia, cerca o paciente de amor e a todos recomenda a oração gratuita como meio de auxiliar aos que sofrem. Então, essa referência dele é em relação ao passe magnético, né? E naquela época também era comum as casas espíritas terem médiuns que recebiam comunicações onde eram psicografados remédios homeopáticos e fitoterápicos, né? Então, isso era gratuito, sempre foi gratuito. E ele, mesmo sendo o farmacêutico de uma cidade que estava iniciando, não se servia disso como forma de ganhar dinheiro, porque aqueles que não podiam pagar pelo medicamento nunca foi cobrado.
né? E as casas até depois, anos mais tarde, passaram elas mesmas a manipular esses medicamentos, né? Depois, claro, com as normativas do governo e tal, hoje não, isso não é mais feito desta forma. Não há mais necessidade. O tema hoje, o foco principal da espiritualidade hoje é na nossa necessidade atual, que é a educação. Então, as casas espíritas trabalham muito na área da educação do espírito, porque partindo do pressuposto que quando somos educados, adoecemos menos, precisamos menos de recursos, precisamos menos de ajuda, porque temos condições de lutar e trabalhar para fazer nós mesmos as nossas conquistas. Então, outra fala do Sr. Kairbar é a respeito, assim, a religião dos homens é composta de uma hierarquia que começa no pequeno cura da aldeia para se elevar através das dignidades do cônego, monsenhor, bispo, arcebispo, cardeal, ao caporal maior, ao sumo pontífice infalível, o Papa. Cada qual se distingue pela tonsura, vestimentas, rubis, pedrarias de esmeraldas, brilhantes, diamantes e roupagens de seda e de púrpura da Holanda. Então, essa também era uma diferença muito gritante à época, porque nós sabemos da riqueza que envolveu todo o sistema da Igreja Católica, né? E hoje também é outro momento da história da humanidade, e nós temos, já sabemos que o Papa não é infalível, né? Ele é falível, ele é um ser humano, ele é passível de adoecer, como aconteceu com o Papa anterior, que foi substituído por esse Papa, que é uma figura muito carismática, uma figura que temos certeza que a espiritualidade atuou na escolha desse Papa, porque é uma pessoa que demonstra muito amor, muita caridade, muita simplicidade. É um franciscano, né, que vem da origem franciscana, que prima pela pobreza, pela caridade, pela ajuda aos pobres, né? Há pouco tempo atrás, eu estava lendo uma notícia onde ele mandou colocar as lavanderias do Vaticano à disposição dos sem-teto. Aí ele não foi combatido, ele abriu, né, ele deixou um tempo só as lavanderias abertas. O pessoal vinha, podia lavar roupa. Daí daqui a pouco ele já começou a dar sabão, dar amaciante, né? Ele vai assim, ele é um trabalhador que vai indo aos pouquinhos, ele não choca a grande cúpula da igreja fazendo as coisas bruscamente, né, ou a ferro e fogo. Ele vai aos pouquinhos, com amor, com bondade, né? Ele vai fazendo as coisas e vai ajudando aqueles que precisam, que necessitam. Isso é uma evolução gigantesca. Ao tempo de Kairbar Schutel, ao tempo do início do catolicismo, isso é uma outra era da história. E nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vivenciando esse momento. Nós estamos vendo as modificações que estão acontecendo no orbe da Terra. Então, cada um de nós, nunca foi tão necessário que cada um de nós fizesse a nossa parte. Que cada um de nós não desista nunca de fazer nem que seja um pouquinho por alguém. Porque todo esse pouquinho, ele representa muito na grande engrenagem que governa o nosso planeta e que precisa que os ajustes sejam feitos para que nós, enfim, estejamos entrando sem manchas nessa era de regeneração. E é o que nós estamos vivenciando. Apesar de a gente ver tanta guerra, tanta tristeza, terrorismo, fanatismos de várias ordens, mas nós temos que ser o exemplo de Jesus. Na nossa casa, no nosso meio, com paciência,
evitar discussões, evitar brigas em função de um bem maior, que é o bem da humanidade. Então, encerrando a fala do senhor Cairbar, ele fala assim: a religião dos homens persegue, anatematiza, odeia, calunia os que são descrentes. A religião de Deus perdoa, ora, auxilia, serve, ampara os seus próprios perseguidores, detratores, caluniadores e adversários. A religião dos homens se ilumina à luz do azeite, da cera e da eletricidade. A religião de Deus é a luz do mundo e de todo o universo. A religião dos homens é insípida, corruptível, usa o sal material. A religião de Deus é o sal da terra, conserva, transforma, purifica. A religião dos homens tem igrejas de pedra, de terra, de cal, de ferro, de madeira. A religião de Deus tem por igreja, como disse o apóstolo, almas e espíritos vivificantes. As igrejas dos homens são de matéria inerte, caem ao embate dos ventos, das tempestades e das correntezas. Contra a igreja de Deus, os elementos não prevalecem. Ela é imperecível e se nos mostra cada vez mais viva e mais luminosa. A religião dos homens é a opressão, o orgulho, o egoísmo e a mercância. A religião de Deus é a da liberdade, da humildade, do amor, do desinteresse. A religião dos homens não é a religião de Deus. A religião dos homens é dos homens e para os homens. A religião de Deus é a luz universal que proclama a verdade, o caminho e a vida, repetindo a palavra do incomparável, sábio e santo Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, que a vossa justiça seja maior que a dos escribas e fariseus. Ama a Deus e ao próximo, porque nesse amor se fundam as leis dos profetas. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, estas palavras e este conselho deste bandeirante do Espiritismo vem nos falar. Ele poderia ter usado, se fosse egocêntrico, né? Se fosse dado ao ego, poderia ter dito a religião de Deus assemelha-se ao Espiritismo. Mas ele não fez isso. Ele não fez. Por quê? Porque nem o Espiritismo é dono da verdade. Nem o Espiritismo é o dono da verdade. Nós somos espíritas por convicção ou não. Nós buscamos ser espíritas, mas nem todos nós conseguimos ser verdadeiros espíritas. Vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo o que diz os bons espíritas. Eu ainda não consegui me enquadrar naquela descrição. Reconheço todos os meus defeitos e sei que há ainda um longo caminho a percorrer. Então, a verdade e a verdadeira religião é aquela que nos abre o coração para Jesus. E nós temos que aceitar a religião dos nossos irmãos, que são de outras denominações religiosas, porque cada um tem o seu momento evolutivo, a sua necessidade evolutiva, né? A sua necessidade de aprendizado, de vencer as suas próprias dificuldades, né? Então, nós temos que compreender e amar. Esse é o caminho. Estas são algumas obras que foram escritas por Cairbar Schutel e todas elas são utilizadas grandemente no estudo da doutrina espírita como obras complementares, no estudo aprofundado da doutrina espírita, onde reflexionamos muito a respeito da Bíblia, dos ensinamentos dos apóstolos, das palavras de Jesus, dos atos dos apóstolos, enfim. Aí temos algumas obras que foram colocadas à luz por Cairbar Schutel e que são reflexões profundas dos ensinamentos de Jesus. E com ela nós finalizamos a nossa fala de hoje,
agradecendo mais uma vez a energia desta casa, a energia dos irmãos. Vejo alguns rostos conhecidos, algumas pessoas que conhecia há muito tempo, há algum tempo, e fico feliz de revê-los todos aqui. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a Annelise pelos esclarecimentos trazidos aqui hoje, que sempre vem complementar bastante as ideias e o conhecimento a respeito do Espiritismo, especialmente trazendo essa diferença entre a religião dos homens, que são aquela religião que nós criamos aqui, como ela disse, e o Caribar falou muito bem, né? Muitas vezes para nós mesmos, e a religião de Deus, que é aquela religação que a gente faz com o plano espiritual, com Deus, efetivamente, a religação do nosso coração com o coração de Jesus. Muito obrigado, Annelise, pelos esclarecimentos de hoje. Dando continuidade, então, aos nossos trabalhos.